E aí, tá a fim de conhecer um jogo de tabuleiro novo? Então vem pra mesa! Vem pra mesa é uma brincadeira com o nome da editora que trouxe esse aqui, que pra mim é o jogo mais legal do ano e sem dúvida nenhuma um dos jogos aí que tá na minha categoria de Top 5, o Bonfire, de um autor chamado Stefan Feld, é um autor consagrado aí de jogos de tabuleiro ao tamanho da criança. Um jogo enorme, um jogo de uma produção super caprichada do pessoal da Vem Pra Mesa. Eles trouxeram para o Brasil, eles são uma loja e uma locadora também de jogos de tabuleiro e trouxeram para o Brasil o Bonfire, o novo lançamento aí do Stefan Feld, que é um jogaço, um jogo mais complexo, né? Não é um jogo para quem só está acostumado com cara a cara ou com dama, né? Pular direto para o Bonfire vai levar um susto, mas para quem já está acostumado com esses jogos um pouco mais sofisticados, com esses jogos mais modernos, é um jogo muito interessante. É um jogo que tem múltiplas possibilidades de caminhos para se percorrer, muitas decisões que a gente pode tomar com poucas ações. Então você tem 3 possibilidades de ação: ou você compra umas fichas, ou você gasta essas fichas, ou acende a sua fogueira. Vou mostrar aqui como é que funciona isso. E com uma dessas 3 possibilidades você tem um mundo de caminhos que se abrem, que é, aliás, uma das coisas mais legais dos jogos de tabuleiro em geral, né? Por que eu gosto tanto de jogos de tabuleiro? Eu gosto muito de jogos de tabuleiro porque eles promovem um tipo de um exercício que é ao mesmo tempo lúdico, que é divertido, que é gostoso de estar com as pessoas, de estar interagindo, que é real, né? Não é virtual, não é digital, é analógico, é pegando as peças, é mexendo, é interagindo com o outro, em que te leva a tomar decisões, a fazer escolhas, a pensar os caminhos, a pensar mais adiante no que você vai fazer, quais as consequências do que você vai fazer, a pensar no agora, o que é melhor fazer agora, o que será que o outro vai fazer, enfim, esse tipo de quebra-cabeça, né, no fundo, de problema que se apresenta para nós, ele dá um prazer muito grande na sua resolução. Eu realmente nem ligo muito para ganhar ou perder, lógico que ganhar é sempre legal, mas esses jogos eles são muito mais interessantes porque eles permitem uma sensação de realização, de prazer mesmo, quando você desvenda ali um caminho, quando você resolve um problema que está posto ali para você, e você pensa ali numa estratégia, num encadeamento de ações e que dá certo. Puxa, isso já dá uma sensação assim de bem-estar, porque o cérebro, né, se alimenta disso, dessa resolução de problemas. Então os jogos de tabuleiro em geral fazem isso muito bem, e o Bonfire ele faz isso de uma maneira muito particular. Esse aqui que eu estou mostrando é o tabuleiro, um tabuleiro grandão, né? Tá aqui uma miniatura dele só para vocês verem, mas olha só como é interessante a mecânica do jogo. Esse aqui é o tabuleirinho individual. Aqui ele já está montado, assim, no começo do jogo ele está bem mais pobrezinho, mas essa é a lógica do jogo, né? Aqui são tarefas que você vai recolhendo lá daquelas ilhas do tabuleiro. Você tem que pagar uma oferta, aqui você tem que ir com um barquinho lá na ilha, você entrega uma oferta e paga ali um item para conseguir trazer para o seu tabuleiro aqui, para sua cidade, uma dessas tarefas. Então essa aqui você tem que ter oferta em 6 ilhas, essa aqui você tem que ter 3 cartas dessas amarelas, enfim, tem que ter fogueiras de 3 cores e assim por diante. São tarefas que você tem que cumprir. Cada vez que você cumpre uma dessas tarefas, você acende uma fogueira. Por exemplo, aqui você tem que ter uma oferta numa ilha marcada com uma concha. Quando você faz isso, você acende essa fogueira. E aí você pega esse seu noviço aqui e manda lá para o tabuleiro principal, ganhando um benefício, enfim, fazendo uma nova função. Isso aqui não começa assim, né? Você vai recolhendo esses pedaços de caminho aqui também ao longo do jogo e vai recolhendo também esses portais conforme você vai jogando. São objetivos que você tem que fazer. A vantagem é que quando você tem o caminho completo e com os portais, as sacerdotisas aqui elas podem ir fazendo procissões e caminhando por esses pedaços aqui que a gente vai colocando, e quando tem uma fogueira acesa em um portal, ela pode entrar, e isso aqui no caso vai dar, sei lá, 7 pontos. Então tudo isso faz ponto. Se você tem um caminho e consegue colocar uma fogueira da mesma cor e acender, esse fato de ter a mesma cor também faz ponto.
por cada fogueira, essa aqui vai dar 2 pontos, 2 pontos. Essa aqui, se eu conseguir acender, vão fazer 5 pontos e assim por diante. Tudo isso você vai conseguindo ao longo do jogo, né? Você vai coletando essas sacerdotisas aqui lá nas ilhas do tabuleiro que a gente, né, do tabuleiro principal. Você vai pagando aqui os preços para conseguir essas tarefas e colocar aqui. E aí quando você completa, por exemplo, aqui você tem que ter 3 recursos dessas folhinhas. A gente vai juntando recursos. Quando você consegue 3, aí você acende a fogueira. Essa aqui não está da mesma cor, não vai dar ponto, mas se eu tiver uma sacerdotisa que consiga chegar até aqui, como eu já estou com o portal, eu também consigo fazer mais ponto. E o mais interessante é que para você conseguir as suas fichas de ação, né, você precisa de uma moedinha, pagar uma moeda, por exemplo, para andar o barco, pagar uma moedinha, tipo de uma moedinha ali, uma ficha de ação, para conseguir esses caminhos. Você precisa pagar uma fichinha assim com essa sacerdotisa aqui para conseguir fazer a procissão e etc. E a forma de conseguir isso é instalando esses retângulos no nosso tabuleiro principal. Você pode, na sua vez, comprar este ou este, sempre de cima ou de baixo. Então nessa fichinha aqui, por exemplo, você ganharia uma ficha para mover um barco, uma ficha para ganhar uma carta e para fazer uma procissão. Só que se você instalar de maneira que elas se unam aqui, cartas do mesmo, quadradinhos do mesmo tipo, você vai conseguir, neste caso, uma de barco, mais 2 de carta e 2 de procissão, porque elas se somaram aqui. Então você tem que tentar pensar também quais que você vai instalar, sempre pensando que você tem que pegar a daqui ou a daqui, né, a de cima ou a de baixo, porque para otimizar, né, e você conseguir ganhar mais fichas de ação usando menos desses recursos. Não só porque você vai ganhar mais, né, e vai ter mais coisa para fazer, como também porque essas fichinhas aqui valem ponto no final se você não as utilizar, né? Se você não usar essas fichinhas aqui, elas valem 3 pontos no final, cada uma não utilizada. Então, você tem que ir pensando muito bem onde você vai instalar essas coisas aqui. Se você instalar aqui, por exemplo, você ganha mais 3 cartas, né? Porque fez uma fileira de 3 aqui, ainda ganha um ouro, porque cobriu um ouro, e o ouro é um recurso que você paga para conseguir as coisas, né? Conseguir fogueiras e assim por diante. Então nesse tabuleirinho a gente vai jogando e vai sempre conversando com o tabuleiro maior, onde a gente consegue pegar essas coisas, pegar os recursos, pegar os portais, né? Esses caminhos aqui, pegar também os caminhos das procissões, e então você tem que sempre indo e vindo, né? Na sua vez você pode ou pegar uma ficha de ação, ou usar uma ficha de ação para fazer uma dessas coisas, ou então acender uma fogueira. Se eu conseguir colocar na rodada anterior, ter um caminho azul, olha aqui, essa aqui é uma tarefa que eu tenho que ter um caminho azul de flor. Eu tenho aqui um caminho azul de flor, então na minha vez, quando chegar a minha vez, eu posso acender essa fogueira. Aí eu pego esse noviço, mando lá para o tabuleiro principal e ganho mais um recurso. E isso vai, né, cada um, na sua vez, vai jogando ao mesmo tempo ali no tabuleiro principal e nesse seu tabuleirinho. Olha que isso é uma coisa inédita nesse canal, hein? Normalmente eu só mostro a caixa do jogo e você que se vire, mas esse aqui eu achei que valia a pena explicar um pouco essa dinâmica para a gente entender como tem essas possibilidades e como ele é criativo. É um jogo que eu não consigo comparar com outro jogo. Não parece War, não parece Gamão, não parece... mesmo jogos mais modernos, né? Catan, Carcassonne, esses clássicos aí, Ticket to Ride, não parece com nenhum deles. É um jogo muito criativo, é um jogo bastante inovador e que veio assim nessa produção muito caprichada. Uma coisa que assusta muitas pessoas é aprender, né? Mas esse é um manual muito claro, um manual que está muito bem explicado, assim, dá para você ir no passo a passo, tem exemplos de jogadas, então quem já está um pouco mais acostumado com esses jogos modernos não vai ter dificuldade de aprender. E tem uma regra para jogar sozinho. Eu mesmo experimentei o jogo solo. Você faz ali, você jogando com um oponente, e o oponente tem um deck ali de cartas, tem um baralhozinho que você vai abrindo aleatoriamente as ações dele. Então agora ele faz isso, você faz o que você quiser, e aí abre a carta, agora ele faz aquilo. Então você vai competindo ali com um mecanismozinho ali de inteligência artificial nas cartas, e aí no final ganha quem fizer mais ponto. É um jogo que não é tão difícil de aprender, mas você dominar e criar suas grandes estratégias vai dar aí um grande trabalho, então rende muita mesa aí, como a gente diz, rende muitas partidas para quem gosta dos jogos de tabuleiro modernos. Então fica a minha dica aqui, a minha recomendação, Bonfire, lançamento do pessoal do Vem Pra Mesa Jogos, do Stefan Feld, lançamento de 2020,
altamente recomendado. Espero que vocês se divirtam o quanto eu também me diverti. Diz aqui pra mim qual que é a sua recomendação de jogos, qual que você tem jogado aí, qual que você é bom, qual que você é ruim. Tem um jogo que eu sou ruim, mas eu adoro jogar, mesmo sendo ruim, mesmo perdendo, porque o jogo em si é divertido. Coloca aqui as suas recomendações, coloca aqui suas dicas, não se esquece de se inscrever no canal, de clicar aí nos alertas e de recomendar o vídeo para as pessoas, para que mais pessoas entrem nesse hobby tão legal que é o hobby dos jogos de tabuleiro.